Pois bem, cara, sejam muito bem-vindos, cara, a mais do vídeo de conteúdo, bicho. Aqui o Dulu3, um dos meus, dos seus, dos nossos canais de comentário, opinião e informação, cara, a tecnologia e entretenimento. E, bicho, é o seguinte, eu e o Dutra, cara, você pode até julgar a gente, que é o seguinte, aqui no Dulu3 a gente traz frequentemente algumas questões envolvendo o Bitcoin e outras questões de criptomoedas ou assuntos que possam envolver. É o assunto principal do Dulu3? Não, não é. Mas olha só, cara, a gente não pode deixar de comentar sobre esse assunto que envolve a tecnologia em si quando acontece esse tipo de coisa. Que é o seguinte, cara, o país El Salvador, eles acabaram de aprovar um projeto de lei feita pelo próprio presidente enviado ao Congresso deles sobre que envolve o Bitcoin a se tornar uma das moedas oficiais nacionais do país em relação a transações. E bicho, cara, isso é uma coisa que é uma coisa totalmente surpreendente, cara. É uma coisa que você não esperaria por ver assim do dia pra noite. Porque olha só, a gente vai dar uma complementada sobre mais isso daí depois, mas bicho, é uma coisa muito surpreendente, sendo o primeiro país do mundo todo a adotar o Bitcoin como uma moeda, um meio de transação oficial, juntamente com o dólar nessa situação. Por exemplo, você na padaria, uma empresa ali que vende alguma coisa, você fala, ô seu João, me vê aí 0,0002 de fração de Bitcoin aí pra mim. Faça aqui a transação pra você. Saca? É basicamente isso. É basicamente o início disso. É uma dos primeiros passos sobre esse tipo de coisa. Mas antes de tudo, cara, quem fala com vocês é o Mago aqui do Dulu3, bicho. E eu estou com o Dutra aqui nessa situação e vamos dar uma complementada, uma comentada, uma opinada a mais sobre este assunto. E vamos lá. Pé no chão colocado é o seguinte. Novamente, essa questão é totalmente surpreendente. É o primeiro país que, novamente, já trago aqui o ponto D. Isso pode se tornar uma bola de neve. E isso pode se tornar uma bola de neve, fazendo com que outros países possam seguir este rumo, fazendo com que eles possam também criar ali projetos de lei para adotar o Bitcoin como moeda nacional, sendo uma das moedas voltadas às transações. Porque vamos lá, qual foi o objetivo inicial do país, do El Salvador, fazer este projeto de lei? É simplesmente questões de transações internacionais. Porque, por exemplo, quando você faz uma transação com outro país, sei lá, o Brasil com os Estados Unidos, cara, você tem que fazer lá todo um processo burocrático, todo um rumo que passa por bancos, que passa por verificação, que passa por processo, demora de envio e pagamento, tal, e aprovação e um monte de coisa. Já o Bitcoin não. O processo de Bitcoin com a blockchain é totalmente instantâneo, por assim dizer. Claro que leva um tempo, mas é uma coisa que passa por muitas questões burocráticas, por além de ser descentralizado. Então este foi um dos objetivos iniciais, mas que expandiu com o que eles buscam. Porque olha só, cara, uma das coisas que eles visam, como a matéria cita aqui também, é que as empresas serão obrigadas, olha só, a palavra obrigadas, elas serão obrigadas a aceitar Bitcoin como pagamento. Então justamente o ponto que eu comentei era de você ir numa padaria e comprar pães por Bitcoin. Então é justamente este ponto. Você comprar algumas questões ali em questão das empresas do país por Bitcoin. Tanto que eles vão lançar uma plataforma oficial por parte deles para este tipo de pagamento. E que vai fazer a conversão automática do dólar, da moeda deles, para a criptomoeda. E provavelmente vice-versa também. Então é justamente isso, cara. Você querer comprar um computador lá, você tem uma quantia ali na sua carteira de Bitcoin, você comprar ali um computador por frações de Bitcoin. Justamente esse é o ponto, já que empresas vão ter que ser obrigadas a vender esses produtos por frações de Bitcoin. Então, bicho, é uma coisa totalmente surpreendente, cara. Sendo o primeiro país que, olha só, como que Bitcoin e criptomoedas crescem, tendo ali valor? É justamente as transações que ocorrem tendo valor no mercado. Você não, por exemplo, imagina uma nota de R$5. Ela só vai ter valor se alguém está vendendo alguma coisa por R$5. Saca? Se ninguém estiver vendendo uma coisa por essa nota, ninguém quer fazer uma troca por essa moeda, por essa nota de R$5, ela não tem valor, é simplesmente o papel. Então é justamente este o ponto nessa questão, claro, bem resumidamente, não entrando em questões técnicas que envolvem isso. Então é uma coisa que, bicho,
É surpreendente? Cara, o que você tem a dizer sobre isso daí, Dutra? Eu acho algo muito incrível, porque aqui no Brasil, por exemplo, tem o real como moeda oficial, como moeda secundária tem um dólar, né? Porque praticamente é o mercado mundial. Nos Estados Unidos é o dólar estadunidense, o Canadá é o dólar canadense. E no El Salvador, a moeda principal, até o momento antes dessa aprovação, né? Antes deles aprovarem, era o dólar estadunidense. Então meio que tu pensa assim, pera, não era o dólar, por que ele tá usando a moeda? Que nem no Chile é o peso chileno, não sei o que. Cada país tem as suas moedas e tal, mas não é necessariamente que ela não possa usar a moeda de outro país, basicamente. Já que uma moeda tá em alta, por que não usar aquela moeda? É algo que você pode pensar que pode ser algo positivo e tal. Mas falando agora no aspecto de usar o Bitcoin como uma moeda oficial, é algo legal, vamos dizer assim, já que não tem taxas por cima da moeda em si, por não ser algo centralizado e tal. Mas caindo bastante, então meio que fica naquela, não sabemos como que o mercado de criptomoedas pode reagir em aspecto a isso. Então, a gente só vai saber se isso foi algo positivo economicamente falando quando a moeda realmente estiver fluindo lá. Então, provavelmente irá sair mais notícias sobre esse feito, digamos assim. E provavelmente nós, aqui do Lutris, traremos essas informações. Sim, cara, justamente. Porque é o seguinte, nós não somos especialistas em Bitcoin, nós não somos economistas, nem nada disso. Mas é justamente como isso funciona. Então, tendo movimento, por exemplo, tendo pessoas lá querendo comprar bitcoins para ter uma reserva pessoal, para comprar alguma coisa, para ter ali um valor que pode crescer, diminuir e tal de risco, vai movimentar o mercado de criptomoeda, e mais específico o Bitcoin. Então vai fazer com que ele tenha valor. Então, cara, isso pode aumentar bruscamente, bicho. Imagina um país inteiro, como vai acontecer agora, utilizando o Bitcoin, sendo ele uma das moedas oficiais do país, bicho. Vocês entendem a grandiosidade disso? Eu não tô falando que eu apoio ou que eu não apoio, mas é simplesmente uma coisa grandiosa por essa parte. Ser o primeiro país do mundo a adotar esse tipo de situação. Então vai fazer com que o mercado totalmente se movimente, gerando a movimentação de bitcoins e tudo mais, que entra nesse ponto de sem taxas, ser uma coisa sem muita burocracia, ser ali descentralizado e tal, que foi um outro ponto que, como eu comentei, sendo os motivos para eles adotarem isso. Você já imaginou, Dutra? Você, para nenhum país que tem como oficial a moeda do Bitcoin, você falar, ô Joãozinho, me vê 5 pães aí, você já imaginou, Dutra, você ir comprar pão com Bitcoin? Ah, cara, eu nunca imaginei isso. Eu já imaginei você ir lá no... Eu já imaginei você comprar algo pela internet por Bitcoin e tal, mas nada... Você chegar na feirinha ali com uma padaria, quase me dá 5 pão, me dá um pão, isso aí eu nunca imaginei, né? Digamos, você mesmo chegando caminhando, né? Eu nunca imaginei isso tão cedo, digamos assim. Pois é, cara, eu acho que muitas pessoas realmente não imaginariam esse tipo de coisa. Porque aí entra um ponto, cara. A gente não sabe como vai ser realmente o desenrolar disso. Porque é uma coisa muito recente. É uma coisa que é pioneira, né, neste quesito, neste assunto. Então pode, cara, causar um tipo de valor, como pode decrescer também. Fazer com que o Bitcoin caia quanto faça com que ele aumente. Então vai ficar uma coisa bem na ansiedade, saca? Pra saber como que vai ser o desenrolar disso. Mas, como o Dutra comentou, vai ficar a cargo de futuras informações. Mas tá aí, cara, uma situação bem peculiar, uma situação bem curiosa e interessante, sendo umas coisas que pode acontecer com outros países. E se acontecer, cara, você que tá do outro lado, Dutra, o Bitcoin, bicho, vai acabar se tornando uma das coisas que muitos querem que aconteçam, que é ele se tornar uma moeda totalmente global, uma moeda totalmente que muitas pessoas utilizam, sendo um dólar da vida.
Mas cabe a nós aguardarmos e vermos futuras informações. Então, no mais, cara, se você tá aí do outro lado, tem uma opinião totalmente diferente, ou tem alguma coisa em mente que queira complementar sobre este assunto, aproveite para utilizar a seção de comentários. Então, no mais, eu e o Dutra vamos ficando por aqui, bicho. Você que tá do outro lado, fique bem e até a próxima.